Vamos agora então resolver os exercícios sobre a aula de semelhança de triângulos, né? Então, se você ainda não viu essa aula da teoria, né, dessa parte da matéria, eu sugiro que você acesse aí a descrição do vídeo, acesse o link dessa aula e assiste lá rapidinho e volta aqui comigo para tentar resolver os exercícios que eu estou propondo. Então, beleza. Para essa primeira parte, né, para essa primeira lousa, eu separei 4 exercícios. Antes de tentar resolver, se inscreva no canal, curte aí o vídeo e comente aí sobre o que eu posso melhorar, sobre o que já está bom. E caso você queira perguntar, né, alguma coisa sobre a aula, qualquer comentário é muito bem-vindo. Então tá bom, gente, olha só. Vamos pegar então o primeiro exercício aqui. O primeiro exercício é bem o básico, né? Bem a parte de aplicação da teoria. Então olha só, ele dá 2 triângulos, né? E ele quer saber quanto que vale x e quanto que vale y. Então pausa o vídeo, tenta fazer e aí eu vou resolver agora para vocês. Olha só, eu posso afirmar que esses 2 triângulos são semelhantes entre si, não é verdade? Por quê? Porque ele tem 2 ângulos, né? Ambos os triângulos têm 2 ângulos iguais entre si, alfa e beta. E aí, por consequência, o terceiro ângulo também vai ser igual para os 2 triângulos. Então tá. Agora é só a gente achar a relação das semelhanças de triângulos. Quer ver? Vamos ver. Vamos pegar, por exemplo, vamos começar do triângulo pequeno e ir para o grande. Então eu quero saber primeiro o valor de x. Como que eu posso descobrir o valor de x? Então eu tenho algum ângulo aqui, que eu vou fazer em preto para diferenciar. Não sei quanto que ele mede. Eu só vou pintar de preto aqui para ficar fácil de ver. Então aqui. Beleza. Então agora, para eu achar primeiro o valor de x, o que eu faço? Posso, por exemplo, estabelecer uma relação entre o primeiro triângulo e o segundo. Como assim? Oposto ao ângulo preto nesse primeiro triângulo, dividido ao oposto ao ângulo preto no segundo triângulo, é igual à razão de se eu dividir, por exemplo, o lado oposto a esse ângulo alfa, no pequeno, né, no primeiro triângulo, 2, dividido por 6, que é o lado que está oposto ao ângulo alfa no triângulo grande. Beleza, então. Olha só, se você fizer a continha aí, passa o x para lá e passa o 6 para cá. Então, 3 vezes 6 igual a 2x. X, portanto, é igual a 9. Muito simples. Reparem só. Tá vendo esse lado aqui e o seu correspondente no outro triângulo? Essa passagem aqui, o cara pegou e ampliou essa lupa 3 vezes, na verdade? De 2 para 6 ele aumentou 3 vezes. Então todos os lados vão ser aumentados também na mesma proporção. Vão ser aumentados em 3 vezes. Ou seja, se aqui é 3 e o seu correspondente é x, de 3 para cá eu tenho que aumentar 3 vezes, ou seja, 9. Tudo bem? 9 é 3 vezes maior do que 3. Vamos prever agora para o y. Imagina aqui, ó, de y para cá eu tenho que aumentar em 3 vezes. Então 15 vai ser o triplo de y, ou seja, y tem que dar 5, certo? Vamos ver na matemática se isso confirma. Vamos pegar, por exemplo, oposto ao alfa no pequeno dividido pelo oposto ao alfa no grande. 2 sobre 6. Isso é igual ao oposto ao beta no pequeno dividido pelo oposto ao beta no grande. Então é igual a y sobre 15. Y, portanto, é igual a 15 vezes 2 dividido por 6. 30 por 6 dá 5. Então y é igual a 5. Primeiro exercício aí, tranquilo, né, gente? Tranquilo. Aplicação direta da teoria de semelhança de triângulos. Vamos passar para o 2, então. Então, no 2 aí a coisa fica um pouquinho mais legal, né? Olha só, ele dá então esses 2 triângulos, esse maior e esse menor, e ele pede para eu calcular AB e AC. Então, para ele calcular esse lado aqui grandão e esse lado aqui menor, né? Para eu calcular esses 2 lados. Só que ele não deu o valor, né? O valor absoluto de 2 lados aqui.
Então, vamos ver se vai dar certo aqui a coisa. Olha só, primeira coisa, eu tenho que saber se os dois triângulos que eu estou falando são semelhantes entre si. Como que eu posso descobrir isso? Reparem que esses ângulos, olha só, esse ângulo preto e esse ângulo preto aqui são iguais, certo? Eles pertencem, eles estão contidos nos dois triângulos. Então tá, então eu tenho um ângulo que se repete nos dois triângulos. Um outro ângulo que também se repete nos dois triângulos é esse aqui, ó. Esse ângulo vermelho. Esse ângulo vermelho, ele é um ângulo comum para o pequeno e um ângulo comum para o grande. Ou seja, esse ângulo vermelho está contido nos dois triângulos também. Ou seja, os dois triângulos têm dois ângulos iguais entre si. Por consequência, o terceiro ângulo também vai ser igual, né? Beleza, até aí agora ficou mais tranquilo, né? Porque sabendo que esses dois triângulos são semelhantes, eu vou tentar achar a proporção entre eles e descobrir quanto que vale cada lado aqui. Olha só, vamos começar então do pequeno e ir para o grande. Vou pegar então o oposto ao ângulo azul no pequeno, que é 9, e dividir pelo oposto ao ângulo azul no grande, AB, certo? 9 sobre AB, isso é igual a... Aí, por exemplo, eu vou pegar, né, a única possibilidade que eu posso fazer aqui é pegar o ângulo oposto, pegar o lado oposto ao ângulo vermelho. Então, o lado oposto ao ângulo vermelho no pequeno, 3x, tem que ser pequeno e grande, né? Então, 3x, dividido pelo lado oposto ao ângulo vermelho no grande, 4x. A ordem não pode ser mudada. Olha que engraçado aqui, ó. X vai embora com esse x. E aí eu tenho que 9 sobre AB é igual a 3 sobre 4. Reparem aqui que daqui para cá eu aumentei 3 vezes, certo? Então 3 vezes 3 dá 9. Então 4 vezes 3 dá 12. Ou faz a conta, vocês encontram que AB é igual a 12. Então, AB é igual a 12. Simples, certo? Agora, olha só. Vamos então, eu vou fazer aqui no canto porque eu estou sem espaço. Né? Essa lousa aqui não é muito grande, mas beleza. Agora eu vou fazer aqui. Vamos achar então quanto que vale a C. Oposto, por exemplo, ao ângulo preto no pequeno, sobre o oposto ao ângulo preto no grande, é igual. Agora eu posso usar tanto o oposto ao azul ou oposto ao vermelhinho. Eu vou usar o oposto ao vermelhinho. Então, olha só, oposto ao preto no pequeno é 12. Sobre oposto ao preto no grande, AC, que eu quero descobrir. Isso é igual a oposto ao vermelho no pequeno sobre oposto ao vermelho no grande. A ordem se mantém. 3/4. Olha só, 3 para 12 eu multipliquei por 4. Então, embaixo de 4 para AC eu também multiplico por 4. AC é igual a 16. Ou faz a continha, passa para lá, passa para cá. Vocês encontram esses valores aí. Tudo bem? Próximo exercício, gente. Então a gente está subindo a dificuldade, né? Olha só, ele dá essa figura e eu já identifico dois ângulos iguais aqui, alfa e alfa. E ele quer saber o valor de x. Qual que é o segredo aqui então, gente? Vamos ver se esses dois triângulozinhos aqui são semelhantes entre si. De cara eu já percebo que um ângulo eles compartilham, né? Esse ângulo vermelho. Esse ângulo vermelho ele é comum para os dois triângulos, para o pequenininho e para o maior. Beleza. Então, mais esse ângulo alfa aqui, para os dois, eu concluo então que esses dois triângulos são semelhantes. Né? Esse terceiro ângulo aqui, ele é também igual para os dois. Agora é a aplicação da teoria, né? Da razão aí. Olha só como é simples. Vamos supor aqui então que eu vou querer trabalhar com o oposto ao ângulo alfa, tudo bem? Então, o oposto ao ângulo alfa no pequeno dividido pelo oposto ao ângulo alfa no grande. Então, x sobre 2
Então é pequeno e grande, né? É igual a única possibilidade aqui que eu tenho é oposto ao ângulo azul, certo? Porque oposto ao ângulo vermelho, eu não tenho essa medida aqui. Então, para mim, não vai ser muito interessante. Agora, se eu trabalhar com o oposto ao ângulo azul no pequeno, tá certo? É igual a oposto ao ângulo... Peraí. Tá certo, isso. Oposto ao ângulo azul no pequeno sobre oposto ao ângulo azul no grande. Perfeito. Então, x deve ser 2 vezes 2 sobre 4. Isso aqui é 4 sobre 4, dá 1. Tudo bem? Para o último exercício, então, dessa lousa aqui, a gente tem o seguinte. Eu tenho um triângulo ABC e eu quero saber a base média ao vértice A. Então, calma. O que é uma base média, então? Uma base média em relação ao vértice A, ela vai passar aqui, ó. Vou pegar aqui a régua. Base média, então BC aqui é uma base em relação ao vértice A, tudo bem? Agora ela não é a base média, né? BC não é a base média. A base média está bem no meio desse triângulo, da altura em relação ao vértice A. Então olha só, está mais ou menos aqui, ó. Mais ou menos aqui. Então está aqui a minha base média. Vou chamar de Bzinho. Tudo bem? O objetivo então é a gente achar a base média, ou seja, Bzinho, em função de L, certo? Sendo que L é o tamanho desse lado oposto ao vértice A. Bom, muito simples então, gente. Base média, essa base média aqui, ela é paralela a esse lado BC, certo? Então, esses ângulos aqui, ó, são iguais. Então, sabendo que esses ângulos são iguais, a gente pode, então, estabelecer uma relação de semelhança entre dois triângulos semelhantes. Quais triângulos são esses? Olha só, esse ângulo preto aqui é compartilhado pelos dois triângulos aqui que eu estou enxergando, o triângulo pequenininho e o triângulo maior, certo? Esses dois ângulos são iguais e esses dois ângulos também são iguais. Então eu tenho dois triângulos semelhantes. Olha só, gente. Eu não falei para vocês que a base média está na metade da altura, né, em relação a esse vértice A? Então olha só, a altura em relação a esse vértice A está mais ou menos aqui, ó. Mais ou menos aqui. Né? Mais ou menos aqui. E essa base média está cortando essa altura bem no meio. Ou seja, a altura desse triângulozinho menor, se essa altura do triângulo total for H, essa alturazinha é H sobre 2. Certo? Ou seja, posso fazer uma semelhança também dividindo a altura do triângulo por sua base. Não tem problema nenhum. Essa altura, assim como os lados do triângulo, também vai se alterar proporcionalmente, né, depois que você usar aquela ideia da lupa, né, da lupa aumentando ou diminuindo. Então, a altura também sofre a mesma variação proporcional dos lados dos dois triângulos. Ou seja, se eu dividir, então, Bzinho por essa altura aqui, eu encontro o mesmo valor de se eu dividir L pela altura total. Então, olha só, Bzinho dividido por H sobre 2 é igual a L sobre H. Tudo bem? Dessa maneira eu estou relacionando então a base média e o lado aqui, esse lado do triângulo. Olha só, divisão de fração é o seguinte, mantém a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, 2 sobre H. Isso é igual a L sobre H. Então, eu quero saber quanto que vale a base média em relação ao lado, em relação a esse lado. Vou, então, passar esse H para lá e esse 2 para cá dividindo. Olha só. B, então, Bzinho é igual a H vezes L sobre 2 vezes H. H vai embora com H. Então, B é igual a L sobre 2. Certo? Então, a base média de qualquer triângulo
é dado pela divisão, né? É dado pela relação do lado oposto por 2. Simples assim. Vou apagar a lousa e vamos agora para os outros exercícios, que são um pouquinho mais trabalhosos, mas que caem mais no vestibular. FUVEST e Unicamp agora, hein, gente? Agora a gente tem 2 exercícios, um da Unicamp e um da FUVEST, que a gente vai resolver por meio de semelhança de triângulos. Se vocês estão gostando dessa aula, gente, inscrevam-se aqui no canal, curtam o vídeo e comentem aí o que vocês estão achando, o que eu posso melhorar, o que já está bom. Isso vai me ajudar muito, eu agradeço muito mesmo e eu quero muito ver esse canal crescendo aí junto com vocês. Beleza, gente? Então tá, vamos começar então resolvendo esse da Unicamp. Esse da Unicamp eu não lembro se eram exatamente esses valores, mas já encontrei muito parecido, né, na Unicamp. É o seguinte, ele dá então um triângulo retângulo, certo? O triângulo é retângulo aqui, de lados 1 e 3, e ele dá inscrito a esse triângulo um quadrado de lado x. E ele quer descobrir quanto que vale x. Então aí a gente vai trabalhar com a semelhança de triângulos, né, gente? Reparem só, para a gente trabalhar com semelhança de triângulos, a gente precisa encontrar pares de triângulos semelhantes, né? E para isso a gente precisa localizar ângulos iguais, certo? Esse é o princípio aí da semelhança de triângulos. Então reparem aqui uma coisa. Eu já percebo aqui de cara que é um triângulo retângulo também, esse menor aqui, e esse pequenininho também é um triângulo retângulo, tudo bem? E outra coisa, esse ângulo ó, em preto, ele é um ângulo comum tanto a esse triângulo aqui médio e esse triângulo grandão, né? Ele é comum a esses 2 triângulos. Por consequência, esse ângulo vermelho também vai estar presente aqui, né? Tanto nesse triângulo médio quanto nesse triângulo grande, certo? Ou seja, encontrei aqui um par de triângulos semelhantes. Esse médio e esse grande. Esse pequeno aqui eu também poderia trabalhar com ele, quer ver? Ó? Vocês podem perceber que esse ângulo aqui em preto ó, é igual a esse, certo? Então são triângulos, tem 3 triângulos no total aí, semelhantes. Mas eu vou escolher trabalhar com esse médio e o grande, tanto faz. Então agora, eu vou então estabelecer uma ordem. Eu vou primeiro trabalhar então com o ângulo preto, depois com o ângulo vermelho, né? E eu vou sempre fazer o médio em cima e o grande embaixo, né? A fração aí, a razão de proporção aí, vou fazer dessa maneira. Então olha só, lado oposto ao ângulo preto no triângulo pequeno, x, dividido pelo oposto a esse ângulo preto, só que no grande, então vale 1. Isso é equivalente a lado oposto ao ângulo vermelho no pequeno, né? No médio, no caso. Vale isso daqui. Agora, quanto que vale isso? Bom, se tudo vale 3 e essa parte vale x, ou seja, esse pedaço aqui é o tudo menos esse x. Então é 3 menos x. Beleza. Então, oposto a esse vermelho, 3 menos x. Dividido por oposto ao vermelho no grande. O oposto ao vermelho no grande é o 3. Beleza, então 3x é igual a 3 menos x. 4x é igual a 3. X então é igual a 3/4. Aqui está a resposta aí do exercício. Simples, né? É uma fração. O problema é encontrar a fração. Agora, vamos, então, para terminar, vamos aí para o da FUVEST. O da FUVEST também é um exercício muito interessante, porque ele se parece com esse da Unicamp, só que a gente não está falando nem de quadrado, nem de triângulo retângulo, né? De algo mais genérico. Mas ele falou o seguinte, ele falou que esse triângulo aqui, ele tem altura H e base B. Perfeito. Altura sempre perpendicular, sempre. E ele também falou que esse retângulo, a altura, a base dele, ele é 2 vezes maior do que a sua altura. Então, se eu chamar a altura de x, a base equivale a 2x. O objetivo que ele perguntava é o valor de x, da altura desse retângulo.
E por incrível que pareça, a gente também vai fazer por semelhança de triângulos. Gente, lembram do que eu falei na primeira parte dessa aula? Que a altura também ela se altera proporcionalmente? Beleza, se eu pegar uma lupa e aumentar o triângulo ou diminuir, a altura, né, ou as alturas que existem num triângulo, também vão sofrer essa mesma alteração proporcional. Ou seja, eu posso relacionar também os lados dos triângulos com as suas alturas. Isso dá certo. Então é isso que eu vou procurar fazer aqui. Mas para eu fazer isso daqui com semelhança, claro, eu preciso identificar os triângulos semelhantes nesse exercício. Para isso eu vou buscar ângulos iguais. Então reparem aqui que eu já identifico um ângulo aqui, que ele é comum a dois triângulos. Que triângulos? Esse daqui, ó, onde a base é 2x, e o maior, que a base é b. Tudo bem? Maravilha. Aí, eu também consigo perceber que esse ângulo aqui e esse também são iguais, certo? Bom, a base do retângulo é paralela a essa base aqui de baixo, certo? Ou seja, essa abertura tem o mesmo valor dessa abertura aqui. Perfeito. Pensando também para o outro lado, vermelho aqui e vermelho aqui. Então eu identifiquei aí dois triângulos semelhantes. Esse menor e esse maior aqui do começo do exercício. E é com eles que eu vou fazer essa relação. Beleza, agora para eu relacionar as alturas, eu preciso identificar a altura desse triângulo aqui, desse triângulo menor, certo? Preciso saber quanto que vale essa altura. E para isso é muito simples, porque se tudo isso daqui mede h e esse segmento mede x, essa altura aqui é tudo menos esse segmento x. Ou seja, essa altura é igual a h menos x. Certo? Aí vai ser o lance aí do que a gente esse é o segredo do exercício. Porque agora, se eu dividir a altura do pequeno pela altura do grande e equacionar isso, a base do pequeno sobre a base do grande, eu também obtenho essa proporção, né? A altura sofre a mesma proporção. Ou seja, a altura do pequeno dividido pela altura do grande. Então a altura do pequeno é h menos x, dividido pela altura do grande. Essa proporção também é encontrada quando você divide 2x, que é a base do pequeno, ou o lado oposto ao ângulo preto no pequeno, 2x, dividido pelo lado oposto ao preto no grande, né? Ou a base do grande, como vocês quiserem. Agora, então, a gente tem que procurar isolar o x. A parte geométrica já acabou, agora é a álgebra, né? Então, olha só, vou passar o b para cá multiplicando. Vai ficar b que multiplica h menos x. Isso daqui é igual a 2x, vou passar o h multiplicando, hein? 2h vezes x, certo? Vou fazer a distributiva aqui. bh menos bx é igual a 2h vezes x. Aí eu quero isolar o x, então tudo que for x eu passo para lá. E tudo que não for eu deixo isolado também. Menos bx eu vou passar para lá positivo. Então vai ficar bh é igual a 2hx mais bx. Beleza, então. Vou passar para cá agora. X é um fator comum desses dois termos, não é verdade? Ou seja, eu vou botar ele em evidência. X que multiplica o quê? 2h mais b, certo? Se eu fizer a distributiva aqui, eu vou chegar nisso aqui, mas eu não quero, né? Senão eu não farei isso aqui. Isso daqui é igual ao que sobrou, a BH. A BH. Bom, para isolar x, então eu tenho que passar tudo isso dividindo para o outro lado. Ou seja, x é igual a BH dividido por 2h mais b. Aqui é uma alternativa aí que tinha dentre as 5, né, da FUVEST. Bom, gente, se vocês gostaram então desse vídeo, de novo, eu peço que vocês se inscrevam, curtam, compartilhem, né, e comentem aí o vídeo, sintam-se à vontade para fazer parte aí do canal que a gente está construindo a partir de agora, há pouco tempo, né? Muito obrigado aí a atenção de vocês, bons estudos e até mais, gente. Fiquem ligados aí.